por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, investidor em foco no ar nesta quarta-feira, dia 20 de janeiro. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio de hoje, em que a gente dá início a uma série de conversas semanais com gestores de fundos de investimentos. O que será que pensam para 2021? Acredito que essa curiosidade nossa deve ser de vocês também, já que 2020 foi um ano tão desafiador para quem cuida do dinheiro do investidor dentro de um fundo de investimento. A gente já vai saber mais sobre esse assunto. Antes, vamos dar nosso bom dia, boa tarde, boa noite para o Kleber. Tudo bem por aí com você? Oi, Rê, tudo bem? E você? Tudo certo. Expectativas grandes para essa posse hoje de Joe Biden e Kamala Harris, hein? Expectativa e energias positivas também, né? Para que dê tudo certo, para que a gente não tenha nenhum problema lá. Tanto pelas pessoas quanto também pelo mercado, né? Pensando pelo bem do mercado, a gente torce para que seja tudo bem e obviamente para que corra tudo em paz, mas sem dúvida a expectativa é muito grande, até principalmente, né, para ver o que Biden vai fazer depois, mas Sim. Acho que dessa sua introdução o que dá para dizer também é que 2020 foi o ano que colocou à prova todas as habilidades dos gestores de fundos, né, depois de tudo que aconteceu, e a gente tem o prazer de receber um deles aqui que realmente conseguiu uma excelente performance, um desempenho incrível, né, Rê? Pois é, a gente já vai chamar para o nosso papo e vai assuntar sobre essas expectativas do dia também com o nosso convidado de hoje, que é o Felipe Guerra, sócio da Legacy Capital, e que tem muito a nos dizer sobre o ano que passou, muito a comemorar em alguns aspectos, e também sobre os desafios de 2021 que vem por aí. Felipe, obrigada por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao Investidor em Foco. Obrigado, Renata. Obrigado, Kleber, pelo convite. Obrigado, Itaú Personalité, pela confiança aí no nosso trabalho. Estamos à disposição aqui para esse bate-papo com vocês aqui. É um prazer. Valeu, Felipe. Seja super bem-vindo. Bom, Felipe, como eu coloquei ali no início, você vai estrear uma série de conversas que a gente marcou, que o Fred nos ajudou. O Fred já é da casa aqui, está sempre trazendo informações sobre os gestores parceiros do FOF, aqui do Itaú, para a gente entender como funciona esse mecanismo e essas parcerias. E você estreia essa série de conversas que começa agora. Toda semana a gente vai falar com algum gestor. Então, para a gente começar a questionar e também entender o que está acontecendo nesse mercado, queria que você apresentasse para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes a Legacy, contasse um pouquinho da casa, e a gente já tem muito assunto para conversar com você aqui. Bem, obrigado, Renata. Então, mais um agradecimento aqui. A Legacy se sente muito honrada desse convite para o primeiro episódio de vocês com gestores aí, principalmente para começar o ano aqui. Então, obrigado aí pela nos dar essa oportunidade. Bom, a gente está aí no mercado, né? A Legacy, ela é apesar de uma gestora relativamente recente, né, de 2 anos e meio, ela conta com um grupo de profissionais bem experientes que já trabalham junto há muito tempo, né? Então, uma história aí de mais de 15 anos de trabalho conjunto, né? Que trabalhando numa instituição financeira importante, né? Que acabou culminando aí com o lançamento da Legacy ali em março de 2018, né? E a gente começou a nossa cota a rodar a partir de junho de 2018. Então já tem aí 2 anos e meio como uma gestora independente, mas com esse grupo aí, com essa característica de ter um grupo que trabalha aí conjuntamente há muito tempo, né? E a gente, nossa proposta que a gente traz no mercado é ser uma gestora, né, de multimercado, com apresentando uma boa diversificação em termos geográficos, em termos de classe de ativos, né? A gente não tem nenhum dogma que tem que estar otimista, ou que tem que estar pessimista, ou que tem que estar alocado no Brasil, ou tem que estar alocado no exterior. A gente vai realmente navegando por classe de ativo, por geografia, tentando encontrar as melhores oportunidades para investir o dinheiro do nosso cliente e o nosso dinheiro também, né? Nós também somos cotistas aí desde o começo, e sempre que a gente vai acumulando alguma rentabilidade, aí, algum patrimônio, a gente também vai reinvestindo no fundo também. Então, essa é a nossa proposta, né? Um escopo bem diversificado. A gente acredita que diversas estratégias, né, ao longo do tempo, cada uma no seu momento, no seu timing, né, como a gente chama no mercado,
vão gerando retornos, elas vão ser compensando ao longo do tempo, né? Isso gera uma relação custo-benefício, né? Uma relação de risco-retorno melhor para o produto, né? Para o cliente ao longo do tempo, e no final você recolhe aí, em cima de diversas estratégias, retornos positivos, né? Então a gente atua aí em diversos países emergentes, diversos países desenvolvidos, a gente atua na classe de crédito, de FX, de câmbio, né? Bolsa, né? Bolsa Brasil, Bolsa Internacional, parte de volatilidade, né? Também diversas classes de ativos, parte de juros também, que é uma parte muito forte. Então é bem diversificada a estratégia. Então, como investidor, ele está investido na Legacy, ele está aí cobrindo uma boa gama de classes de ativos e de geografias. Tá? Então, essa é a nossa proposta. Bacana, muito bom. Bom, já vou aproveitar que a gente tocou nesse assunto na abertura aqui do episódio e querer saber de você. Hoje tomam posse Joe Biden e Kamala Harris nos Estados Unidos e tem uma expectativa gigante em relação a vários aspectos desse início de governo norte-americano. Tem a questão toda de ações efetivas de combate à pandemia que devem ser tomadas, essa pandemia que tem sido tão forte nos Estados Unidos, e também se especula como será a relação dos Estados Unidos com o Brasil a partir desse novo governo. E para vocês, Felipe, como é que vocês estão olhando essas possibilidades no novo governo em relação aos investimentos, em relação ao mercado financeiro e as possibilidades que podem vir com o decorrer do tempo agora, com as novas políticas e novas ações que vêm pela frente? Não, essa é uma questão central, né? A gente costuma falar aqui internamente, né, que os Estados Unidos é o grande driver, né, a grande direção aí para os mercados aí na nosso horizonte de investimento, né? Então é fundamental acompanhar, entender o que se passa nos Estados Unidos para poder projetar os próximos 18 meses à frente, né, e poder se posicionar com relação a isso. A gente vê de forma muito positiva essa mudança de governo, né? Acho que, de certa forma, muita coisa já foi antecipada nos preços de mercado, muitos anúncios já aconteceram, importantes, né? Então, a gente tem aí uma mudança, né, de um governo, né, que presidente republicano com presidente democrata. Acho que um fator importante, né, que você tem um Congresso um pouco mais dividido, apesar de depois da eleição da Geórgia, no começo desse ano, que foi um evento super importante, você acabou dando maioria democrata, né? Você tem 50%, na verdade você tem maioria democrata na Câmara dos Deputados, e você tem aí no Senado, você tem uma divisão 50-50, né? Nos Estados Unidos você tem um empate no Senado, quem decide é o vice-presidente, vai ser a Kamala Harris no caso, né? Então você acaba dando um tom mais alinhado com o presidente. No entanto, você ainda tem aí uma certa divisão, uma certa dificuldade de aprovação de algumas agendas mais difíceis, né? De temas mais polêmicos. Então acho que acaba sendo positivo, né? Porque você acaba não tendo também um domínio completo e absoluto da agenda democrata. Você acaba tendo que ter discussão. Então algumas agendas, né, que preocupam o mercado, como regulação, aumento de tax, essas coisas devem ser feitas de forma mais lenta e menos intensa na nossa visão, o que é positivo, né? Então acho que desse lado tem um lado positivo. Por outro lado, a parte de auxílio à pandemia, a parte de gastos, né, de curto prazo, que vão impulsionar a recuperação da economia americana, provavelmente vai ser aprovada de forma mais facilmente, de forma mais rápida. Então a gente ficou com a parte boa com relação a esse desenho do Congresso americano, fez com que a gente ficasse com a parte ruim mais adiante, com menos intensidade, essa parte regulatória, essa parte de tax, a nossa visão, e por outro lado, a questão de auxílio e gastos fiscais de curto prazo para auxiliar na recuperação americana, um pouco mais provável de ser aprovado mais rapidamente e mais intenso. Então essa composição ficou bastante favorável aí à recuperação da economia e, por consequência, a recuperação dos ativos de risco. Tem uma outra componente também que a gente leva muito em consideração, né, que na gestão do Trump havia muita polêmica, muita discussão com a China, né? Então a gente entende que o Biden tem uma postura mais centrista, deveria, né? Pelo menos é o esperado, né? Então a gente espera do Biden menos atrito, menos Twitter com relação à China, eventualmente uma reversão de alguns taxas que o Trump impôs à China, como contrapartida de alguns outros ajustes que a China faça na sua forma de atuação. Então a gente vê um pouco um ambiente com mais negociação, menos agressão, né? Então também é um ambiente favorável, acaba sendo um ambiente mais calmo, mais favorável para países emergentes e para o mundo de forma geral, né? Então, no final, acho que
somando tudo, eu diria que é isso, né? A gente vai ter menos trade war, né? Menos confusão com a China, pode ter alguma, acho que não vai ser nenhuma, mas acho que a intensidade vai ser menor. A gente vai ter pacotes fiscais mais importantes, e aprovados de forma mais rápida, e por outro lado a regulação e a questão de reverter o corte de impostos implementado pelo Trump vai ser feito de forma mais lenta e menos intensa. Então, somando tudo isso, é uma conjuntura bem positiva para esse começo de governo americano. Legal, Felipe. E falando um pouquinho aqui do nosso mercado local, a gente estava até algumas semanas atrás com uma ansiedade bem baixa em relação à primeira reunião do Copom do ano, e a gente pode dizer que esse cenário mudou mediante pressão inflacionária, risco fiscal e outras coisas que vem acontecendo nas últimas semanas, né? Inclusive, apesar da praticamente unanimidade das apostas aí na manutenção da taxa Selic, muitos analistas já apostando aí na retirada do for guidance, né? Ou seja, na orientação futura aí de manutenção de juros baixos por um período mais longo do Banco Central, talvez ser alterado exatamente por causa dessa preocupação de inflação, entre outros pontos. Como que vocês estão olhando para essa reunião de hoje? O que vocês esperam e a expectativa de vocês em relação à taxa Selic, à Copom para o ano de 2021? Cleber, você resumiu bem aí o cerne da questão, acho que você colocou e pontuou de forma brilhante aí. Eu acho que teve uma mudança radical, né, em termos do comportamento da inflação, né? Então, na reunião do Copom, né, que ele decidiu colocar o forward guidance, como você colocou, né, que é uma prescrição futura, um commitment, né, um comprometimento de que vai ficar com a taxa de juros parada por um período prolongado, que ele implementou essa política, né, essa ferramenta de política monetária. A gente tinha expectativa de inflação muito abaixo da meta para perder de vista, né, 2021, 2022 e 2020, no ano passado também. Só que isso mudou completamente, né, acho que tem uma dinâmica, né, essa dinâmica de reflation, reabertura das economias, né, primeiro uma pressão inflacionária na parte de bens, e eventualmente a gente está com a reabertura das economias, vem por aí uma pressão inflacionária também na parte de serviços, né? Então a gente já vê aqui, a gente está numa ponta até diferente do mercado, a gente está bem mais preocupado com a inflação, a gente já projeta uma inflação de 4,20 para esse ano, que é bem acima da meta, a meta esse ano é 3,75. Se o Banco Central não tomar a rédea do processo, né, e começar a normalizar a taxa de juros, né, quanto antes ele fizer, melhor, né, para você ter esse processo de normalização. Mas a gente entende aqui que, na verdade, o Banco Central já deveria subir a taxa de juros nessa reunião, né, por conta de toda essa mudança na dinâmica da inflação. Como existe um ritual tradicional do Banco Central em avisar, né, em organizar esse processo de normalização, é capaz, né, o mais provável que o mercado está imaginando é que hoje ele retire esse forward guidance, essa prescrição futura, comprometimento de deixar os juros parados por muito tempo. Ele tirando isso, ele está avisando o mercado assim, a qualquer momento eu posso dar um tiro, né? Então, acho que o mercado hoje já precifica para a próxima reunião de março, né? Então a gente tem uma reunião hoje, a próxima reunião em março, o mercado já precifica aí um aumento na taxa de juros de 25 pontos e 50 pontos sucessivamente aí até o final do ano, né? Então, a gente acha que o mercado já está antecipando pelo Banco Central boa parte desse ciclo que tem que acontecer aqui na nossa visão. Então, a gente acha que deveria subir nessa reunião de hoje, já 50 pontos, né? Fazer um ciclo aí da ordem de uns 350 pontos, levar aí os juros para 5,5, mais ou menos, de forma a conter as expectativas de inflação. Mas o que é mais provável é que ele retire o forward guidance hoje e suba 50 pontos na reunião de março. Tá? Então, acho que o que chama a atenção, um fator que vale a pena mencionar, né, que tem tido muita discussão, é o comportamento da taxa de câmbio. Né? A taxa de câmbio, apesar de toda a melhora que a gente tem visto nas commodities, que sempre está associada a uma melhora também do nosso termo de troca, né, das nossas exportações, e, portanto, acaba gerando uma melhora na taxa de câmbio. Isso não tem acontecido, né? O diferencial de juros do Brasil contra o mundo é tão baixo que o país quase que não tem atraído entrada de recursos. Então, a gente tem visto uma apreciação das commodities, uma desvalorização cambial. Então, quando você olha as commodities em reais, elas estão explodindo. Então, isso faz com que a inflação fique muito mais pressionada à frente. Então, a gente precisa, uma das componentes para uma melhora da taxa de câmbio é você normalizar a taxa de juros. Então, por conta disso também, a gente acredita que buscando uma estabilidade financeira à frente, né, um câmbio menos volátil e mais correlacionado com os termos de troca e com as questões fiscais, o Banco Central deveria normalizar os juros. Então, a questão de... Não é uma questão de
se vai subir ou não, é uma questão só de quanto vai subir e quando começa e quão intenso vai ser. Tá? Muito bom. Felipe, aproveitando que a gente está falando de juro, de inflação, eu ia deixar para falar sobre esse assunto no final, mas acho que é o momento agora. Mas ela não aguenta, Felipe, a verdade é isso. Queria saber da sua avaliação para 2021, que mercados vocês estão avaliando como mais promissores para esse próximo ano, também já tendo como pano de fundo toda a apresentação da casa que você fez lá no começo, mostrando o quanto vocês diversificam e o quanto vocês olham diversos mercados ao mesmo tempo, sem focos específicos em um ou outro, mas sim muito no sentido de oportunidades e de desenvolvimento de cada um, né? Vocês estão tendo já alguma ideia do que vai ser mais promissor para dar mais atenção nesse ano? Sim, claro. Acho que o grande tema do ano, né? Na verdade, tem dois temas, né? Um tema mais de curto prazo, que é a questão da evolução e da vacinação vis-à-vis essas novas cepas do Covid, né? Então, a gente entende que na briga da vacina com essas novas cepas, a vacina deve ganhar nos próximos meses, né? Torcemos para isso pessoalmente, também nos nossos investimentos também, né? Ao mesmo tempo. Então, acho que esse é um tema mais de curto prazo, né? Acompanhar aí a evolução, o ritmo, quem está vacinando mais rápido, quem tem acesso às vacinas, aonde estão evoluindo os casos, né? As hospitalizações, aonde o sistema está mais estrangulado por conta da pandemia, né? Dessa segunda ou terceira onda em alguns lugares. Então, esse é um tema mais de curto prazo, mas acho que o grande tema do ano, que eu queria destacar aqui, é o tema da reabertura, né? A gente está caminhando aí, como eu comentei, a vacina deve ganhar das cepas. Acredito que aí o mundo desenvolvido vai estar vacinado ali no final do segundo tri, bem vacinado, né? Com um nível de imunidade bastante alto. Países emergentes, né? Como nós, vão demorar um pouco mais no processo de vacinação, por estar mais desorganizados, né? Não se prepararam para a compra dessas vacinas, dos insumos, etc. Então, a gente vê aí, num primeiro momento, né, no final do segundo tri, os países envolvidos vacinados e os países emergentes mais ali para o final do ano, com a vacinação bastante avançada. Então, é um ano de reabertura, é um ano de reabertura do setor de serviço, vai ser um ano de reabertura, vai ser um ano de reflation, como a gente chama, né? É um ano que eu acho que já direcionando para a classe de ativos, né? É um ano muito promissor para commodities. A gente entende que a gente está num bull cycle de commodities aqui desde o final do ano passado, por algumas razões, né? Para não me alongar muito, mas vou dar mais ou menos um overview rápido, né? A gente entende que nos últimos anos teve muito pouco investimento no setor de commodities, em geral, né? Na parte de mineração, na parte de petróleo, em outros commodities também. E, ao mesmo tempo, você teve aí uma série de auxílios fiscais nos quais os governos estão dando mais dinheiro para muito mais gente com muito menos renda. Quando você dá muito dinheiro para gente com pouca renda, isso acaba virando consumo imediato, isso acaba virando consumo de comida e consumo de commodities na veia. Então, a gente vê aí um mismatch, né, um desbalanceamento entre oferta e demanda de commodities. Então, a gente vê uma pressão muito forte no setor, né? A gente vê cobre explodindo, soja, milho, petróleo vai para níveis mais altos, com certeza, ao longo desse ano, na nossa visão. Então, é um ambiente muito propício para commodities, a gente está mirando isso aqui nas nossas carteiras. E também vai ser um ambiente muito... esse ambiente de reflation, né, de vacinação, né, com juros muito baixos, mais estímulos fiscais, aí, como a gente comentou no começo da conversa, nos Estados Unidos e em outras regiões do mundo, é um ambiente muito propício para ativos de risco. Então, a gente também está muito animado com a nossa carteira de renda variável, né, tanto local como internacional, ela é bem diversificada. Acho que vai ter um ambiente propício à alocação em ativos de risco, esse juro real americano aí próximo das mínimas, né, bem negativo. Acho que o dinheiro tende a migrar para ativos de risco. Então, a gente é animado com commodities, é animado também bastante com uma parte de renda variável, principalmente a renda variável internacional, né, que como eu comentei no primeiro momento, é onde a gente encontra aí o processo de vacinação mais adiantado. Então, acho que eu diria que são os dois grandes pilares, aí, commodities e renda variável, né. E aí é onde a gente está mais preocupado, que a gente também está sempre, né, nem todas as nossas apostas são otimistas e também tem algumas preocupações. Acho que os países emergentes estão mais atrasados nesse processo de vacinação. Eles devem... o Brasil aqui, por exemplo, né, a gente vê uma
uma confusão enorme com relação à aquisição das vacinas ou a compra dos insumos, né? Tem uma dificuldade de se organizar, uma dificuldade política, não consegue sair dessa agenda de discussão de auxílios, né? Então, o Brasil a gente vê com mais preocupação aí a parte de inflação muito vulnerável, né? Então, a gente gosta aqui da compra de inflação, né? Acha que também o Banco Central deve subir os juros de forma imediata. Então, acho que a curva de juros deve desinclinar, ela está muito inclinada, então provavelmente ela vai sofrer um processo de desinclinação ao longo desse ano também. Ou seja, a parte curta da curva deve subir, a parte longa da curva deve contrair, né, deve fechar. As taxas de juros de curto prazo devem subir, as taxas de longo prazo devem moderar, né, ao longo desse processo. Então, outro tema aí que a gente tem explorado, né, acho que o Brasil requer aí um cuidado especial com a dinâmica da inflação e com o comportamento da taxa de câmbio. Então, acho que são os temas aí hoje centrais na nossa carteira para 2021. Felipe, bom, tudo anotado aqui para a gente já acompanhar e não monitorar, muito pelo contrário, mas até também aplicar nas nossas carteiras aqui um pouquinho dessa estratégia. E eu falo isso muito porque a gente vê os resultados que vocês tiveram em 2020, né? E a gente sabe que não foram todos os gestores que conseguiram o desempenho que vocês conseguiram, e isso requer muito planejamento, requer sim muita estratégia, mas requer também muito timing e principalmente ali um conhecimento e uma análise muito rápida do mercado, né, para tomada de decisões. E num movimento que a gente teve no ano passado, a gente sabe que isso foi talvez fora de qualquer outra que a gente tenha tido na história, né, em termos de proporções. Queria que você primeiro, mesmo que de forma rápida, contasse um pouquinho de como que foi esse processo no ano passado e o que esses aprendizados fizeram vocês trazerem de novo para a estratégia que vocês já faziam, o que vocês agora remodelaram no processo de investimento de vocês e e pode trazer números também, por favor, tá, para os investidores terem noção dos resultados. O que vocês esperam agora, com todo esse aprendizado de 2020, melhorar para os cotistas, para os investidores que estão apostando em vocês? Essa pergunta é excelente, né? A gente, de fato, teve um ano aí bastante interessante, um ano que acabou fechando de forma bastante positiva aí para o nosso fundo, né? O Legacy Macro, com uma rentabilidade expressiva aí, né? Acho que desde do começo aí da nossa cota, né? De junho de 2018 para cá, a gente vem se destacando em termos de performance. Eu acho que aqui o grande ativo, né? Eu sempre destaco isso, a gente é uma equipe que trabalha junto, joga junto há muito tempo, onde tem muita confiança, né, entre as partes aqui na hora do nosso processo de decisão, né? Então, um time que joga muito junto há muito tempo, né? Então já estamos habituados, já aí passamos por diversas crises nesses nossos anos trabalhando junto, né? Então acho que isso é uma coisa que se mostrou muito importante para nós no ano passado. Acho que foi um ano que vai muito com a nossa característica, né? A gente está sempre, como a gente tem uma equipe grande, né? Você pega a Legacy, hoje tem 45 pessoas, sendo que 30 pessoas estão comigo na parte de gestão, né? Então a gente cobre uma gama de países e classes de ativos bastante importante, né? Então estamos sempre na ponta, tentando projetar, correndo atrás no dia a dia, onde tem inflação, onde não tem, onde tem crescimento, onde não tem, como é que estão os termos de troca dos países, onde vai ter fluxo, onde não vai. Então tem uma série de modelos, uma série de acompanhamentos. Então eu acho que foi um ano que o cenário mudou tanto, né? Eu falei em algumas entrevistas aí, né? O cenário, a gente teve basicamente trabalhando com 6 cenários ano passado, né? Então a gente teve a flexibilidade, como a gente sempre teve no passado, né? De ir se ajustando o portfólio, navegando fase a fase no processo de investimento, de forma a ir se defendendo e ao mesmo tempo ir atacando nas horas que a gente achava que poderia atacar, né? Então eu diria que no passado foi esse ano de não dava para você ter uma posição única, ficar sentado em cima, esperando o ano passar. Na verdade, a gente começou ali, né, resumidamente, foi um ano que começou com crescimento global sincronizado, um ano muito positivo. Aí adentramos ali o carnaval, fevereiro, março, um cenário de pânico, né, com o advento da pandemia. Então, teve que ter uma reorganização, simplificação, diversificação das carteiras de forma mais rápida possível, né? Foi um momento de pânico muito intenso. A gente viu aquela série de limites de queda nas bolsas, limites de altas nos juros, enfim, né, limites de alta nas moedas. Então foi um período de pânico, né, de desalavancagem, simplificação de carteira, encurtamento de duration das posições, né, meio que a receita para você sobreviver aí nesse período.
Depois, né, já conhecida a pandemia, eu diria que o mercado começou a migrar ali para uma recuperação em L, né, aquela recuperação que tudo cai e demora muito para se recuperar, mas está tudo tão barato que você já começa a achar valor em algumas coisas, né? Então, naquele momento, foi importante comprar ali ação de boas empresas ligadas aí à tecnologia, em países desenvolvidos, né, como Suíça, Alemanha, Estados Unidos, foi onde focou nossos investimentos. E naquele momento, recuperação lenta, deflacionária, crescimento muito baixo, era importante também estar aplicado em juros em países que tinham muito espaço para contar os juros. Foi no caso, foi o Brasil e o México, né, naquele momento. Então, nessa fase de recuperação em L. Depois, ao longo do ano, a gente foi ficando mais animado, né, recuperação em U, que é aquela recuperação que você cai, já começa a ver uma retomada mais adiante, quando a gente começou a ver os dados de China, de Europa, de Estados Unidos, todos os dados já melhorando, né, aquela recuperação rápida da parte de manufatura principalmente, foi ficando mais animado, incrementando nossas posições em renda variáveis, vendendo dólar e reduzindo nossas posições em renda fixa nesse processo. E aí eu diria que depois, com o advento da vacina e com tanto estímulo monetário e fiscal, que para a gente, ao longo do segundo semestre, eram os dois grandes drivers, né, o avanço das medicações e o avanço da questão da vacina, a gente acompanhava isso muito no detalhe, né? E ao mesmo tempo, tanto estímulo monetário, né, juros negativos, real negativo em vários países desenvolvidos, né, e juros muito baixos em vários países emergentes, combinado com pacotes fiscais extremamente inéditos, né, naquele momento, faziam a gente ficar muito otimista, achando que a recuperação ia ser em V across the board, em todos os países, basicamente. Então a gente ficou ali nessa parte de recuperação em V, eu diria que o último trimestre, o final do terceiro trimestre e o último trimestre inteiro, com muito comprado em bolsa americana, bolsa brasileira, né, tanto nas empresas ligadas à economia tradicional, como também ligado à economia mais moderna, essa parte de tecnologia, biotech, healthcare. Então, assim, você vê que é um portfólio que a gente foi se adaptando ao longo do ano, diversos cenários, né, e ao mesmo tempo navegando por diversas classes de ativos, e em momentos com posições mais negativas, com momentos com posições mais otimistas, mas foi um ano assim, muito desafiador e que exigiu muita flexibilidade e muita atenção na ponta para o que estava acontecendo nos dados. Eu acho que a gente entra aqui em 2021 ainda com muita volatilidade, com um cenário ainda que tem que estar muito atento em todas as pontas aqui, né, acompanhando a evolução da pandemia, acompanhando a distribuição das vacinas, uma continuidade, né? Na verdade, não tem, o ano muda, mas os temas são os mesmos e a gente continua navegando da mesma forma, né? Então, basicamente, eu diria que esse foi o desafio e as conquistas aí que a gente foi acumulando ao longo do ano. Você vê que nunca é uma tacada só, né? São várias tacadas, em várias estratégias, em vários cenários, né? Então exige aí ter uma equipe de gestão muito gabaritada, muito experiente, capaz de cobrir desses diversos temas aí que eu acabei de mencionar. E pra gente é muito legal você falar isso, né, Rê, porque um dos pontos que a gente insiste bastante aqui nos podcasts, Felipe, é sobre a questão da diversificação. Às vezes parece até um pouco repetitivo, um pouco chato da nossa parte para o investidor, mas é super importante e bem legal quando vem um gestor como você, que cuida de um patrimônio tão grande, tem uma responsabilidade tão grande e está reforçando exatamente isso, né? Que é com esse conceito que você vai conseguir manter um patrimônio, né, a longo prazo, bem gerido, né, e com capacidade de sim fazer com que os seus cotistas, os seus investidores consigam alcançar o objetivo que eles traçaram junto com vocês, né? Porque sem a diversificação no cenário que a gente tem hoje, principalmente com os riscos que a gente possui, ficaria muito mais difícil. Então, acho que essa mensagem final ela é ótima para o investidor colocar isso na cabeça e não tirar. Porque a gente tinha muito aquela aposta única aqui no Brasil, né? Coloca nos juros que você ganha, ou se não, vai para a bolsa em 1, 2 ações, que essa é a grande bola da vez, e os riscos eram altíssimos, sempre foram, né? Não, exatamente. Acho que a nossa recomendação aqui, acho que, olhando para frente até, acho que foi muito importante estar diversificado, né? Numa crise dessa como uma pandemia, você não sabe onde você vai ter a nova cepa, onde vai ter falta de vacina, onde vai ter a medicação primeiro. Então, o fato de você cobrir diversas classes de ativos em diversos países, você acaba ficando menos exposto a um choque pontual em algum lugar que é muito imprevisível, né? A gente vê aí aparecer uma nova cepa em Manaus, apareceu na África do Sul. Então, se você tiver todos os seus investimentos no Brasil e na África do Sul nesse momento, você fica muito mais vulnerável do que se você tiver um portfólio aí que é um portfólio mais global, com essa diversificação que a gente mencionou. Então, essa mensagem realmente é importante e acho que fica como um aprendizado dessa crise, né? Quem
conseguiu carregar posições aí mais diversificadas, né, e com acesso aí a países desenvolvidos, países que têm mais tecnologia, né, e mais potência para sair desse tipo de crise, acabou tendo um retorno muito maior, né, e também um Sharp, né, uma relação risco-retorno melhor. Teve menos sofrimento ao longo do caminho e teve mais retorno no final. Muito legal, muito bom, Felipe. E para quem está ouvindo a gente e quiser conhecer um pouco mais dos produtos de vocês, pode acessar a prateleira de produtos do Itaú e também o site da Legacy, né, Felipe? legacycapital.com.br, e o Legacy é com Y, isso? Exatamente, as nossas cartas mensais estão todas lá, as nossas gravações mensais também dos nossos cenários, então tudo isso que a gente conversou aqui, vocês podem ver que ao longo do ano foi o que a gente foi discutindo e foi comentando com nossos investidores. Bacana, então quem quiser saber mais e se aprofundar e conhecer mais de produto e tudo mais, pode acessar lá. E Felipe, a gente agradece muito a sua participação aqui, foi muito bacana. Parabéns pelo comprometimento e pelo resultado que vocês conseguiram, apesar de 2020. Não, obrigado a vocês aí pela oportunidade mais uma vez. A gente se sente muito honrado de participar desse primeiro podcast com gestores aí no ano. E estamos à disposição para próximos episódios aí, para bater esse papo aqui bastante interessante com vocês. Valeu, Felipe. Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo desempenho, pelo ano, pelo trabalho, a você, a toda a equipe da Legacy. A gente espera você de volta com certeza aí, e a gente vai acompanhar aqui de perto, porque sem dúvida é muito bom ter parceiros como vocês aqui no Itaú, os investidores também saberem o que é essa plataforma aberta, agora também no podcast, né, Rê? E não só lá para os investimentos, mas também eles aqui com a gente. Obrigado, Felipe. Muito obrigado, Kleber. Um abraço para vocês. Para você também. Valeu, Kleber, valeu, Felipe, a todo mundo que acompanhou este episódio. Kleber, nós nos encontraremos novamente nesta quinta-feira. Combinado, Rê. Até amanhã. Obrigado. Até lá, e todo mundo que acompanhou, obrigada pela companhia no episódio de hoje. Nos encontramos no próximo. Cuidem-se até lá e sigam o Itaú Investimentos no Telegram para vocês não perderem nenhum conteúdo que a gente produz por aqui. Até mais! Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.